Perfeito. Então, vamos começar hoje dando continuidade ao nosso curso sobre os aspectos clínicos, imunológicos e diagnóstico da COVID-19. Hoje vamos focar nos aspectos imunológicos, né? E veremos os mecanismos da resposta imune ao SARS-CoV-2. Então, o que é que eu fiz na aula de hoje? Eu sei que o nosso curso, a nossa turma, ela é bastante heterogênea, né? Então, tem pessoas aí que estão no início do curso, outras pessoas já estão em pós-graduação e outras em nível de graduação. Então, tentando, né, fazer um nivelamento aqui, vamos dizer assim, eu trouxe aqui algumas informações que é exatamente para dar aquela relembrada para a gente alguns aspectos da imunologia, né, que vocês, alguns tenham visto há muito tempo, né, não lembram tudo, e alguns que estão vendo agora pela primeira vez, né? Os que estão bem aí na imunologia, ok. Então, esse primeiro momento, vamos fazer uma introdução, certo? Sobre os aspectos da resposta imune, tanto da imunidade inata quanto da imunidade adaptativa frente à resposta viral, certo? Lógico que não vai dar tempo para a gente ver tudo, né? Obviamente. Mas nesses primeiros, sei lá, 10 minutos aí de aula, vamos fazer essa explanação geral, certo? Sobre os aspectos imunológicos. Então, inicialmente, como é que se divide, né, a imunidade? Então, o nosso sistema imunológico ele se divide em dois grandes ramos, que seria a imunidade inata e a imunidade adaptativa. A imunidade inata também é chamada de imunidade natural, certo? E a principal característica desse tipo de imunidade é que ela se dá por uma resposta inicial, rápida e inespecífica frente ao ataque de alguns patógenos, como vírus, bactérias, fungos, etc. Já a imunidade adaptativa, ela tem a característica de ser uma resposta tardia, ou seja, ela demora mais para acontecer, ela é uma resposta mais lenta do que a resposta imune natural. Por outro lado, ela é uma resposta bastante específica, né? Então, é exatamente por conta desse tempo que é necessário para que as células, principalmente os linfócitos, eles se adaptem, né, àquela infecção, aquele novo patógeno que está em contato conosco, essas células elas consigam se adaptar e produzir proteínas, moléculas de alta especificidade contra o ataque desses patógenos, certo? Então, relembrando, né? E mais especificamente aqui, quando a gente está falando da imunidade ao SARS-CoV-2, estamos falando de vírus, então, vão participar aqui várias células, né, da imunidade inata. Dentre elas, as células natural killer, certo? As células natural killer são células muito parecidas com linfócitos, né? E tem uma característica bastante semelhante aos linfócitos T citotóxicos. A grande diferença deles para os linfócitos T citotóxicos é exatamente a baixa especificidade, né? Então, são células que são vigilantes, né? E tem a capacidade de destruir, de reconhecer e destruir células infectadas, principalmente infectadas por vírus ou por parasitas intracelulares. Os macrófagos, né, que a gente conhece bastante, são células aí de defesa, mas também participam de vários eventos, desde a resposta inflamatória, também os mecanismos de reparo tecidual, então são aí uma das principais células, né, da imunidade natural. Além disso, os neutrófilos, que são células dentro ali dos granulócitos, né? Então, nós temos os neutrófilos, né? Temos os granulócitos, os eosinófilos e os polimórfilos nucleares, né? Como nós conhecemos. São células que eles representam aquela primeira frente, né? Aquela primeira linha de ataque a uma resposta de uma infecção, né? Dentre as moléculas importantes que vamos citar aqui ao longo da nossa aula, vão estar aqui os PAMPs, lembrando que são PAMPs, né? Os PAMPs são os padrões moleculares associados a patógenos, né? Vem aí da sigla em inglês PAMP, né? E dentre esses receptores que reconhecem esses padrões moleculares associados a esses micróbios, né, esses agentes aí patogênicos, como vírus, bactérias, fungos,
seriam aí principalmente os receptores do tipo Toll-like, né? Ou também chamados de TLR. Então, esses receptores, eles são tidos como os principais receptores da resposta imune natural, que reconhece, né, portanto, esses padrões moleculares. Além dos receptores do tipo Toll, né, temos os receptores do tipo Hig, né, que eu vou falar já um pouco mais deles, também conhecidos como RLR, né, da sigla Hig-like receptor, né, então receptores semelhantes a Hig. Também temos receptores do tipo NOD, né, que são os receptores também semelhantes a NOD, né, o NLR, que é o tipo de receptor, receptores semelhantes a lectinas, né, do tipo C, que são os CLECs, entre outros, né? Tem outros receptores, professor? Tem outros receptores que participam da imunidade inata, né? Frente aos vírus, como, por exemplo, o que vamos ver hoje do SARS-CoV-2. Entretanto, esses são os principais, certo? Eu vou falar um pouco mais deles daqui a pouco. Além desses receptores, também algumas moléculas, né, fazem parte da imunidade inata, e a principal delas, sem sombra de dúvida, são os interferons, ou interferons, né, como algumas pessoas falam. Nesse caso, os interferons do tipo 1, né, que entra numa classe específica dos interferons, que tem uma característica de responderem melhor aos ataques antivirais, certo? Dentre esses interferons do tipo 1, classificamos eles como o interferon alfa e o interferon beta. Então, esses aqui são os principais agentes da imunidade inata. Quando falamos da imunidade adaptativa, né, e a imunidade adaptativa, lembrando, ela se divide, né, em imunidade celular, aquele que é composto pelas células adaptativas, e a resposta imunomoral, aquela que é mediada através de anticorpos, certo? Então, dentre as principais células da imunidade adaptativa, temos os linfócitos T, CD8 positivos e CD4 positivos. Relembrando, né? Os linfócitos T e CD8 são aqueles que a gente chama também de linfócitos T citotóxicos, né? Enquanto que os linfócitos T CD4 são os linfócitos T auxiliares, ou linfócitos T helper, né? LTH. Além desses linfócitos T, temos também os linfócitos B, que se transformam em plasmócitos e são células específicas na produção de anticorpos. Dentre os receptores principais aqui da imunidade adaptativa, temos os receptores de linfócitos, certo? Tanto os receptores de linfócitos T, quanto também os receptores de linfócitos B. Além deles, os receptores ou moléculas do complexo principal de histocompatibilidade, ou também chamado de MHC. O MHC ele se subdivide em classe 1 e classe 2. Vou falar um pouco mais daqui a pouco, mas só adiantando, esses receptores do MHC, eles têm uma função essencial na imunidade adaptativa. É através desses receptores que ocorre o processamento dos antígenos. Então, o antígeno viral, o antígeno bacteriano, ele vai ser processado no interior de uma célula fagocítica, uma célula hospedeira, e esse antígeno ele vai ser, então, possível, né, dele ser apresentado na porção externa dessa célula através exatamente do receptor do tipo MHC. Então, o receptor MHC do tipo 1, ele faz contato, né, ele consegue apresentar os antígenos aos linfócitos T citotóxicos, enquanto o MHC do tipo 2, ele apresenta esses antígenos aos linfócitos T auxiliares, certo? Um outro ponto importante também, relembrando, é que o MHC do tipo 1, ele pode ser expresso por qualquer célula nucleada do nosso corpo. Ou seja, qualquer célula do nosso corpo, ela é capaz de processar um antígeno viral ou bacteriano no seu interior e apresentar ela no meio externo para os linfócitos T citotóxicos. Então, é uma forma de defesa das nossas células de sinalizarem, né, para as células de defesa que elas estão infectadas ou que elas estão estranhas, né? Possui algo estranho ali dentro delas. Enquanto que o MHC do tipo 2, não. O MHC do tipo 2, ele só pode apresentar o antígeno para os linfócitos T auxiliares. Tá ok?
Isso é uma característica essencial também do MHC, e que vai delimitar toda a resposta adaptativa. Além disso, né, temos as moléculas, como principais moléculas aqui da resposta adaptativa, temos os anticorpos, né, ou imunoglobulinas. Os anticorpos, eles são produzidos pelos mastócitos, né, que são células, perdão, os plasmócitos, não mastócitos, os plasmócitos, que são células diferenciadas a partir de linfócitos B específicos, né, contra aquele agente infeccioso. Então, nessa figura aqui, que foi publicada na Nature Reviews, ela mostra aqui claramente para a gente quais são os principais componentes que participam da resposta imune adaptativa, aqui na direita, e a resposta imune inata, aqui na esquerda. Então, na imunidade inata, né, vimos aqui algumas, né, então, já vimos os macrófagos, né, células natural killer, ou células NK, além deles, eosinófilos, os neutrófilos, basófilos, mastócitos e células dendríticas, né? Faltou eu lembrar para vocês que as células dendríticas são as principais células apresentadoras de antígeno que nós temos. Tem outras? Tem outras células que também apresentam antígeno, até o próprio linfócito B, os macrófagos são células apresentadoras de antígeno, mas as células dendríticas, são essas células aqui que eu estou apontando, esses prolongamentos dela fazem delas as células especializadas na apresentação de antígeno, certo? Então, por isso que a gente sempre fala bastante dela. Além dessas células, né, também temos como os componentes aqui moleculares as proteínas do sistema complemento, né? Então, aí só relembrando, né, quem lembra aí daquelas vias do sistema complemento, que também participam da resposta imune inata, certo? No caso aqui mais específico para vírus, já não teria tanta importância assim nesse caso, quanto os anticorpos, certo? Aqui no lado direito, então, vemos as células que participam da resposta imune adaptativa, né? Então, temos as células B, como eu falei para vocês, produtoras de anticorpos, né? Lembrando que essas células, elas se transformam em plasmócitos, e os linfócitos T, né? Que podem se diferenciar em linfócitos T helper, linfócitos T citotóxicos, aqui em verde, ou linfócitos T helper, auxiliares, aqui em azul, ou CD4 positivos, tá certo? Lembrando que quem tiver dúvida, por favor, guarde para o final da aula, que no final eu tiro todas as dúvidas que vocês quiserem, ok? Agora, falando um pouco das moléculas, né, dos receptores da imunidade inata. Né? Então, eu falei para vocês dos receptores do tipo Toll-like, ou TLR. Os receptores TLR, que como está mostrando, então eles têm essa forma característica, né? Eles têm essa forma aqui em meia-lua, que é uma forma típica aqui desses receptores, né? Então, como vocês podem perceber, os receptores do tipo Toll-like, eles estão presentes tanto na membrana plasmática, quanto também nas membranas endossômicas, né? Então, imagine isso aqui uma célula fagocítica, vamos ter lá no interior dos endossomos, né, dos vacúolos que foram fagocitados, está cheio ali também de receptores do tipo Toll-like, né? E eles se diferenciam, vão de 1 até 9, né? Então, existem uma classe muito grande, né, de tipos de receptores. Cada um deles com sua especificidade. Quais são os tipos de moléculas, né, que os receptores do tipo Toll eles reconhecem? Então, principalmente, dentre elas, né, principalmente, são moléculas peptidoglicanos, lipopolissacarídeos, né, como o próprio LPS, que é um componente da parede celular de bactéria, e também lipídios, né? Então, esses lipídios, esses peptidoglicanos, eles estão principalmente presentes em bactérias, em fungos, né? Mas podem também estar presentes no envelope viral, né? Então, receptores do tipo Toll, de membrana, também podem reconhecer vírus envelopados. Os receptores do tipo Toll-like que estão presentes no interior dos endossomos, eles reconhecem principalmente DNA e RNA estranho, né? Então, aqui estamos falando de o SARS-CoV-2, os coronavírus, eles são vírus do tipo
RNA. Né? Então, se porventura esses vírus eles sejam fagostados ou estão no interior de vesículas fagocíticas, né? E eles forem destruídos e ele tiver sido exposto ao seu RNA, através do contato do seu RNA com receptores Toll-like, no interior dessas vesículas, pode desencadear, portanto, a sua ativação e desencadear mecanismos aí de transdução de sinal. Lembrando que são receptores celulares, né? Então, além dos receptores do tipo Toll, temos também os receptores do tipo NOD, né? Que são os receptores NLR, Node-like Receptor. Esses receptores, eles reconhecem tanto lipídios quanto proteoglicanos. Então, também, e outra informação importante, é que eles estão dispersos no citoplasma. Estão lá, solúveis no interior do citoplasma. Né? Então, são receptores intracelulares, tá certo? Além do NLR, também temos o RLR, né, que são os receptores do tipo RIG, né? Que esses receptores, eles reconhecem, portanto, RNA. Assim como os receptores NOD, os receptores RIG, eles também estão dispersos no citoplasma. Né? Então, é só você imaginar, se porventura você tiver RNA viral, né, nesse caso, e está lá disperso no citoplasma das células hospedeiras, então ele pode ser, portanto, reconhecido através de receptores do tipo RIG, né, receptores RLR. E daí, professor? E daí já já vamos ver o que é que esses receptores eles podem desencadear, certo? Para a gente finalizar aqui os receptores, temos também os receptores de lectina, né? Lectina nada mais é do que são proteínas que reconhecem carboidratos, simplesmente. Então, são receptores que reconhecem estruturas glicosídicas, né? Ou polissacarídeos aí, presentes aí na superfície de bactérias, de vírus, principalmente, né? Então, na resposta imune contra os agentes virais, aqui temos, nesse gráfico aqui acima, nós temos um decurso temporal, né, desses mediadores aqui, desses protagonistas da resposta imunidata, e aqui embaixo temos aqui as principais células envolvidas, né? Então, vamos ver aqui em cima no gráfico, principalmente. Então, a gente vê aqui, a partir do dia zero, né, após a infecção, a partir do primeiro contato, o que é que a gente percebe? Aqui no gráfico vermelho, a gente vê o aumento da produção de interferons do tipo 1, interferon alfa, interferon beta, e logo em seguida vemos o aumento da produção e da multiplicação de células natural killer. Essas células natural killer, elas são exatamente fruto aqui dessa resposta inicial, né, mediada principalmente pela produção de interferons que foi ativada por aqueles receptores que eu falei para vocês. Então, receptores do tipo Toll, do tipo RIG, do tipo NOD, uma vez que eles forem ativos, eles vão desencadear mecanismos de resposta intracelular que vão desencadear, portanto, a expressão de proteínas aí, de citocinas, uma delas aí, por exemplo, o interferon, que é o principal na resposta imune inata, né? Outra coisa que a gente percebe é que, concomitantemente, é o título viral, né, que é mostrado aqui nesse gráfico na linha amarela. Né? Então, o título viral ele vai aumentando, e conforme a gente vê o aumento aqui das células NK e do interferon, a gente vê uma estabilização na replicação dos vírus no interior do nosso corpo. Então, aqui embaixo, o que é que nós vemos, né? Aqui vemos o seguinte, que os vírus aqui embaixo, eles estão entrando em contato aqui com a célula infectada, então eles vão infectar a célula, e a produção de interferons, eles vão ativar essas células, podem ser células, por exemplo, células epiteliais, né? Que vão induzir essas células ao que nós conhecemos como estado antiviral. O que é o estado antiviral? Eu já vou falar mais dos mecanismos, mas rapidamente o estado antiviral nada mais é do que uma característica que vai dar adicional às células um componente que vai protegê-las do ataque antiviral, do ataque viral, certo? Por exemplo, degradação de proteínas, inibição de receptores de membrana, né? Inibição da replicação viral, dentre outras coisas, como nós vamos ver.
Aqui embaixo, o que é que nós vemos? Vemos aqui a ação de uma célula NK. Então, a célula NK ela é capaz de reconhecer uma célula infectada através dos seus receptores de membrana. Esses receptores eles não têm grande especificidade, mas eles conseguem reconhecer esses padrões moleculares que nós discutimos aqui há pouco. Então, a célula NK ela é capaz, sim, de reconhecer células infectadas, e uma vez que ela reconheça, ela vai desenvolver aí uma resposta que vai liberar seus grânulos citoplasmáticos, que é composto aí de granzimas, né, de perforinas, que vai fazer com que a célula ela induza um estado de apoptose. Então, uma célula NK, se ela identificar uma célula infectada, né, no nosso corpo, ela vai desencadear ali um mecanismo de resposta que vai induzir a morte daquela célula, exatamente para evitar que aquela célula ela funcione ali como um reservatório dos vírus. Daí a importância das células NK no processo da infecção viral. Aqui nós vemos aqui um mecanismo de transdução de receptores de interferons, né? Receptores de interferon do tipo 1 aqui na esquerda e receptor de interferon do tipo 3. Vamos focar aqui nos receptores do tipo 1, né? De interferon tipo 1, que entra mais aqui no nosso objetivo. Então, esses receptores são receptores catalíticos, certo? Receptores catalíticos, só lembrando, são aqueles receptores que são acoplados a enzimas, né, no seu interior. E esse receptor aqui, ele vai promover, portanto, a ativação de enzimas, né? Enzimas que vão induzir o processo de fosforilação de alvos subsequentes. Nesse caso específico do receptor de interferon, receptores de interferon do tipo 1, eles se acoplam às proteínas do tipo tirosina quinase e JAK quinase. Né? Essas proteínas aqui, uma vez que elas são ativadas, e é aquele processo, né, de exposição daqueles resíduos de tirosina, vai acontecer autofosforilação, tudo aquilo ali que a gente vê bastante lá nas aulas de farmacologia. Né? Então, isso aqui vai fazer com que desencadeie uma cascata de ativação intracelular mediada pelas proteínas JAK e STAT. As proteínas STAT, ou estatinas, né, são proteínas aí que, quando são fosforiladas, elas se dimerizam, né, então ficam aqui na sua forma dimerizada, na sua forma ativa, e uma vez ativa, eles se transformam, se acoplam, né, portanto, a outros fatores aqui de transcrição e se transformam, vão poder, portanto, serem translocados para o interior do núcleo, aqui a gente está vendo o núcleo, a membrana nuclear, então ele atravessa aqui os poros do envoltório nuclear, e lá no interior do núcleo eles vão ser capazes, portanto, de ativar a transcrição gênica. Especificamente aqui desses receptores de interferon, ativados aqui pelas STATs, né, ativadas, vão ativar aqui, portanto, os elementos de resposta aos interferons, ou ISRE, certo? Esses elementos são, na verdade, são genes que vão ser ativados pela resposta de interferons. Quem são esses genes, né? E qual a importância desses genes? Aqui alguns desses genes que nós estamos vendo aqui na figura. Aqui eu não sei se vocês estão conseguindo ver a minha seta, né? Eu estou tentando apontar aqui. Enfim, temos os genes ISG15, o gene MX, né? Que são os genes do mixopolivírus, os genes OAS e o gene da PKR, né? Então, o que é que esses genes fazem? Então, cada um vão ter uma função diferente. Então, bem rapidamente, né? O ISG15 ele vai fazer com que aconteça aqui a modulação da função de alvos proteicos. Então, algumas proteínas ali virais, elas podem perder a sua função, por exemplo. Os genes MX, eles vão produzir aqui, portanto, proteínas que vão estar envolvidas aqui nos processos exocíticos, né? E também no tráfico aqui de proteínas, de vesículas aqui no interior da célula hospedeira. Então, isso aqui tende a fazer com que os vírus eles não consigam mais formar ali aquele seu processo de montagem, né, que depende muito ali do retículo e do Golgi, né, naquele processo de tráfico ali de vesículas. Então, essas proteínas MX, elas bloqueiam esse tráfego, fazendo com que o vírus ele fique aprisionado ali no interior da célula e não consiga mais ser expelido, né, da célula para infectar outras células. Os genes OAS, eles
eles têm a função aqui de degradação de RNAs de fita simples, né? ssRNA, que também tem uma função primordial, né? Então, durante a replicação viral, a gente sabe, pelo que a gente viu nas aulas anteriores, durante o ciclo viral, aquele RNA que vai estar ali no interior, vai estar no citoplasma, disperso no citoplasma, e vai estar em constante transcrição, ele pode ser degradado, portanto, por essas proteínas aqui, mediadas pelos genes OAS. E a PKR é o receptor é a proteína quinase do tipo R, certo? Que ela, uma vez produzida, ela pode interferir aí, portanto, na transdução de sinais aqui envolvidos na atividade viral, certo? Então, todos esses eventos aqui, eles têm uma função única, que é aquilo que eu falei para vocês anteriormente, que é induzir naquela célula infectada o estado de imunidade antiviral, ou seja, uma célula que vai estar com sua atividade contra aquele vírus de uma forma potente, né? Vai ter potencializado a sua atividade antiviral, certo? Então, isso é um mecanismo da imunidade inata, e é um mecanismo importantíssimo. Falando assim, a gente até acha que nenhum vírus vai conseguir mais infectar nossas células, né? Mas a gente sabe que não. Então, onde é que está o problema? A maioria dos vírus patogênicos, né, no caso, principalmente esses que induzem essas doenças aí, como a gente está vendo aqui na Covid-19, esses vírus também, ao mesmo tempo, eles também produzem fatores aqui de evasão dessas respostas. Então, a gente viu lá nas características genéticas, né, do SARS-CoV-2, que ele também tem genes ali de evasão da resposta. Então, é uma constante briga ali, né, que a gente vê. Agora vamos falar um pouco aqui, rapidamente, tentar falar aqui da forma mais rápida possível, sobre a resposta imune adaptativa agora, né? Então, aqui vemos agora aquele gráfico que eu mostrei anteriormente, e agora, aqui, após a linha pontilhada, temos aqui o início da resposta adaptativa. Então, a primeira coisa que vocês percebem aqui no gráfico é que a imunidade adaptativa, ela é tardia, né? Ela demora mais para acontecer. Então, só para vocês terem uma ideia, aqui, como a gente vê aqui na linha vermelha, aqui onde a gente vê a produção, né, de linfócitos T citotóxicos específicos, né, para esse vírus, a gente vê que ele começa a aumentar aqui os seus títulos a partir de 3, 4 dias da infecção viral. Lógico que isso é em geral, certo? A gente está falando de infecções gerais, infecções virais de uma forma geral. Então, a partir do terceiro, quarto dia, em média, esses linfócitos T citotóxicos, eles começam a aumentar e depois atinge um platô aqui, lá para o sétimo dia, depois de uma semana de infecção, em média, né? Ao mesmo tempo, a produção de anticorpos também, ela segue aqui, mais ou menos esse padrão, né? Após 5 dias aqui. Então, anticorpos específicos e a produção de linfócitos T citotóxicos específicos contra o vírus vai induzir, portanto, uma melhoria na resposta e no combate aqui à infecção viral. Isso a gente vê pelo título viral, que ele começa a decair, portanto, aqui, somente quando acontece essa indução da resposta adaptativa. Então, nós vemos aqui nesse gráfico duas coisas. A resposta imune inata, ela é essencial para barrar, né, a replicação viral ali no início da infecção. Enquanto a resposta imune adaptativa, ela é fundamental para erradicar a replicação e destruir aqui as células que estão infectadas. Aqui embaixo, vemos aqui as células que participam, né, do processo da resposta adaptativa, que são células B, né? Os linfócitos B, eles têm seus receptores de membrana que se assemelham muito e que têm uma estrutura típica aqui de anticorpos, né? Na verdade, são anticorpos de membrana, né? Os anticorpos que ficam aqui ancorados na membrana dos linfócitos B, que funcionam como seus receptores. Então, os linfócitos B têm capacidade de reconhecer também agentes antivirais de uma forma específica, e uma vez que ele for reconhecido, esse linfócito B ele vai, portanto, induzir o processo de expansão clonal e vai produzir mais linfócitos B específicos ali, que vai produzir anticorpos contra aquela infecção. Os anticorpos vão ter função de quê numa infecção viral, já que os vírus são parasitas intracelulares, né? Então, a gente não tem como imaginar muito aquele processo de opsonização, por exemplo, né? Isso aqui já não poderia funcionar tanto, ali é mais para bactéria, fungo, né?
Nesse caso aqui, os anticorpos, de uma forma extracelular, ele vai ter uma função maior de neutralização dos vírus. Então, um anticorpo que se liga num vírus que está lá circulante no plasma, né, no sangue, ou então nos interstícios celulares, vai ser importante porque vai fazer com que aquele vírus ele não consiga mais se ligar no seu receptor, certo? Exatamente por um mecanismo que a gente conhece de competição ali, de sítio de ligação, né? Então, isso aí não vai acontecer mais. Vai inibir, portanto, a infecção viral, o que a gente chama de neutralização, certo? E é esse exatamente o objetivo, portanto, do uso do plasma, né, de pacientes aí convalescentes. Então, os pacientes que já foram infectados, eles estão doando aí, né, a gente está vendo uma boa resposta nos pacientes, que é exatamente para induzir esse processo de neutralização dos vírus que estão ali circulantes no nosso corpo, certo? O outro ponto aqui embaixo, vemos aqui os linfócitos T citotóxicos, aqui em azul, que tem a capacidade de reconhecer as células infectadas. Esse reconhecimento aqui ele é mediado pelos receptores de células T e também o MHC do tipo 1, está mostrando aqui. Quando acontece esse reconhecimento, então o linfócito T citotóxico ele vai lançar as suas moléculas, né, que vão induzir o processo de morte celular da célula que está infectada. O mesmo objetivo que a gente vê para as células do tipo natural killer, certo? Aqui nessa figura, ela é uma figura que chama bastante atenção, né? Aqui está mostrando os mecanismos da resposta adaptativa, né, antiviral. Aqui nós vemos na figura um gânglio linfático, né? Nesse gânglio linfático, que ele possui ali no seu interior várias células imaturas, linfócitos B, linfócitos T imaturos, que vão estar lá só esperando o momento do contato e da apresentação do antígeno. Então, a gente vê aqui, ó, uma célula dendrítica aqui, que eu estou apontando. Essa célula dendrítica, ela vai adentrar no interior do vaso linfático, do gânglio linfático, a partir da circulação sanguínea, né, dos vasos linfáticos. Então, uma vez que essa célula ela esteja infectada, né, o vírus esteja dentro dela, ela vai começar a apresentar seus antígenos ali por meio do MHC do tipo 1, e quando ela entra em contato aqui com os linfócitos B e linfócitos T, vai induzir, portanto, a maturação dessas células. Essas células vão passar para o estágio de expansão clonal, onde elas vão se multiplicar de uma forma constante e bastante intensa, e, ao mesmo tempo, vai acontecer também a seleção clonal, né, onde acontece aqui, portanto, a seleção de células específicas contra aquele vírus que está presente no corpo, né, do hospedeiro. E depois que essas células elas foram maturadas, né, elas vão passar por um processo de maturação, elas vão cair, portanto, na circulação sanguínea, e aí vão ser distribuídas ao longo do corpo, certo? Quais são os principais receptores? Já falamos, né? Receptores de células T, receptores de células B, e o MHC do tipo 1 e o MHC do tipo 2, que também falamos. Agora entrando, né? Agora passamos aqui dessa parte de relembrar aqui alguns conceitos, nessa parte introdutória de divisão da resposta imune inata e adaptativa. E agora vamos falar, de fato, do que é que nós temos hoje, né, publicado em artigos científicos, sobre a resposta imune específica contra o SARS-CoV-2, certo? Agora vamos falar de uma forma mais específica e não generalizada, como foi até o momento. Então, aqui nessa figura aqui, que foi publicada pelo Lee, né, um artigo de revisão bem interessante, ele está mostrando os principais agentes, né, e é bem interessante que vocês deem uma lida nesse artigo, especificamente, porque ele descreve ali de uma forma bem detalhada, bem fácil de entender, tudo isso que eu falei para vocês já, a imunidade inata, quais são os receptores, as células envolvidas, especificamente na resposta contra o SARS-CoV-2, certo? Além da resposta imune inata, também a resposta imune adaptativa. Então, o que é que eles propõem, né? O que é que se tem de dados até o momento? Então,
nós vemos, né, os autores, né, desse trabalho, eles viram que vários trabalhos já descreveram a ação de neutrófilos, né, e na indução aqui de fatores, por exemplo, que estão envolvidos no sistema complemento, né, o C3A e C5A, esses mediadores que nós entendemos aqui estão envolvidos na cascata do sistema complemento e funcionam como quimiocinas, certo? Ou seja, são moléculas que são quimioatrativas, né? Que vão fazer com que neutrófilos e esses granulócitos eles migrem para o local, induzindo aqui o processo inflamatório. O que nós vemos aqui de uma forma mais específica, do que eu falei até agora, da imunidade inata, seria aqui, portanto, que vocês estão vendo aqui que eu estou apontando, né, que seria esse receptor aqui amarelo. Então, aqui nós temos uma resposta intracelular aqui na esquerda e extracelular na esquerda e intracelular na direita, aqui separada por essa membrana plasmática de uma célula hospedeira qualquer. Vamos imaginar aqui uma célula hospedeira que está ali, por exemplo, no epitélio respiratório, né, do paciente. Né? Então, aqui nós temos células receptores TLR4, né, ou seja, receptores do tipo Toll-like do tipo 4, que estão lá na membrana, e que são capazes de reconhecer a proteína S do SARS-CoV. Então, isso já foi demonstrado em alguns trabalhos. Uma vez que esse receptor ele fique na sua forma ativa, ele vai desencadear aquele mecanismo de transdução que eu falei para vocês, mediado por JAK-STAT, né, fosforilação, fazendo com que aconteça a ativação de fatores de transcrição. Além do TLR4, também já foi demonstrada aqui a importância do TLR do tipo 3, né, o receptor TOL do tipo 3. Esse receptor do tipo 3, na verdade, ele está presente aqui no interior das vesículas de endossomo. E eles são capazes de reconhecer RNA viral do SARS-CoV-2. Isso também já foi demonstrado por alguns autores. Isso aqui acontece exatamente logo após o evento aqui, né, de internalização dos vírus, né, a degradação dos componentes virais vai fazer com que o RNA ele seja liberado e possa, portanto, se ligar aqui em receptores TOL. E daí, uma vez que esses receptores eles sejam ativados, vai desencadear o processo aqui que nós vemos agora, né, de ativação dos fatores de resposta aos interferons, né, que são os IRFs, que a gente conhece, e daí que esses fatores de transcrição vão fazer com que a célula hospedeira ela passe agora a expressar interferons, principalmente interferons do tipo 1, que a gente falou, interferon do tipo alfa, interferon beta. Né? Além desses interferons, também citocinas, dentre elas aqui interleucina 1, interleucina 6, fator de necrose tumoral, né, TNF-beta, e TNF e outras citocinas. Né? Essas citocinas elas vão ser lançadas para o meio externo, extracelular, e vão funcionar aqui como moléculas aqui de indução de processos de inflamação, né? Aquela resposta inicial ao ataque, né, à infecção viral. Então, isso aqui seriam os principais elementos da resposta imune inata frente à infecção do SARS-CoV-2. Então, aqui nós vemos a liberação, portanto, dos interferons. Esses interferons do tipo 1 vão fazer, portanto, com que aconteça, estimule, né, a ativação e maturação de linfócitos T e linfócitos B, por exemplo. Então, os linfócitos T, né, eles podem se transformar aqui em linfócitos T CD4, linfócitos T CD8, né, eles vão se adaptar, vão se diferenciar em linfócitos T específicos. Então, aqui a gente já está falando agora da resposta imune adaptativa. Além disso, esses linfócitos T eles também vão produzir as citocinas específicas, né, contra as citocinas anti-inflamatórias, né, que nós vemos aqui, principal, interleucina 1, 6, interleucina 8, interleucina 21, fator de necrose tumoral beta e MCP do tipo 1, né? Que o MCP são aquelas proteínas aqui, quimioatratantes, né? De
de monócitos, né? Então, também são citocinas aqui que vão fazer com que aconteça o aumento aqui da resposta imune frente a esse vírus. Vemos também, né, que existem alguns problemas, né, que podem ser gerados a partir disso. Se a resposta imunológica ela se der de uma forma adequada, né, a resposta frente ao ataque do vírus ela vai ocorrer de uma forma a não gerar muitos danos do paciente, né? O problema está quando a gente fala na COVID-19, no SARS-CoV-2, é exatamente a exacerbação dessa resposta imune. A exacerbação dessa resposta vai fazer com que os níveis de citocinas pró-inflamatórias, elas aumentem de uma forma vertiginosa. Isso é o que vai causar, portanto, os problemas mais graves, né, como a gente vai ver daqui a pouco. Aqui vemos também alguns eventos mais específicos, né, da resposta imune adaptativa, né, focando agora na resposta adaptativa. Aqui vemos o coronavírus, induzindo aqui, portanto, a infecção nas células hospedeiras, e essas células hospedeiras vão apresentar os antígenos via MHC do tipo 1. Tudo isso eu já falei, mas aqui a gente vê de uma forma mais ilustrada, né? É mais fácil de entender. Esse MHC do tipo 1 vai, portanto, ser reconhecido por linfócitos T citotóxicos, né? Esses linfócitos T citotóxicos, eles vão depois, se isso acontecer no interior lá dos órgãos linfóides, né, secundários, por exemplo, dos linfáticos, vai fazer com que aconteça a expansão clonal e a produção de linfócitos T específicos, né? Além disso, uma célula APC, né, ou seja, uma célula apresentadora de antígeno, como, por exemplo, uma célula dendrítica, ela também vai ser capaz de apresentar esse antígeno via MHC do tipo 2 para os linfócitos T auxiliares, ou seja, linfócitos T CD8, CD4 positivo, né? Uma vez que esses linfócitos T eles sejam ativados, né, sejam selecionados, isso é o que a gente chama de seleção clonal, eles vão, então, portanto, induzir o estado agora de diferenciação, portanto, para o linfócito T helper do tipo 1, gerando um padrão de resposta TH1 que a gente conhece, né? Existem vários padrões de resposta aos linfócitos T auxiliares. Nesse caso, vamos dizer assim, mais apropriado para uma resposta antiviral seria a ativação do T helper do tipo 1, né? A resposta TH1. Por que seria isso? Porque essas células elas são especializadas na produção de citocinas como interferon gama, TGF-alfa, interleucina 2 e interleucina 12, né, que são citocinas que vão atuar, portanto, na diferenciação das células, vão ajudar, né, na diferenciação de linfócitos T citotóxicos e também de macrófagos, né? Então, tudo isso aí visa, portanto, a você direcionar uma resposta inflamatória frente àquele ataque pelo vírus. Então, teríamos aqui, portanto, o aumento de células T citotóxicas específicas que vão fazer, portanto, a destruição das células hospedeiras, que estão hospedando ali o vírus no seu interior, certo? Por outro lado, aqui vemos também que o coronavírus, algumas proteínas, né, principalmente a proteína S, né, que está lá presente na membrana, mas não só S, mas também proteína do núcleo capsídeo, né, para a proteína M, a proteína E, do envelope, né, são proteínas imunogênicas, ou seja, são capazes de gerar uma resposta imune. Essas proteínas elas podem ser reconhecidas por receptores de células B e que vão induzir, portanto, o processo de diferenciação dessas células e eles vão ser maturadas, né, juntamente aqui com o padrão de resposta mediado por linfócitos T auxiliares, fazendo com que esses linfócitos B eles passem, né, a se transformar aqui agora em plasmócitos produtores de anticorpos específicos. Plasma cells, né, plasmócitos, e também uma parte deles vão se transformar em linfócitos B de memória, né? Ou seja, vão ficar ali guardados, né, no interior dos órgãos linfóides, só esperando o momento de uma nova infecção. Essas células, esses plasmócitos, então, vão ser células especializadas na produção de anticorpos, que vão ter uma função primordial aqui na neutralização
dos anticorpos, certo? Aqui vemos agora, quando falamos em anticorpos, né, os principais anticorpos que são produzidos na resposta imune ao SARS-CoV-2, que é o IgG e o IgM, né? Tem trabalhos aí que mostram também que a resposta IgA, ela também acontece, certo? Entretanto, a resposta IgG e IgM, ela seria mais adequada aqui, portanto, para após a infecção, né, pelo SARS-CoV-2. Então, aqui nesse gráfico, nós temos o seguinte. Aqui nós vemos aqui os níveis de anticorpos, aqui no eixo Y, em função dos dias após a infecção, no eixo X. Então, aqui temos aqui no momento, vamos dizer assim, menos 14, né, ou seja, 14 dias anteriores ao início dos sintomas, né, que é o tempo médio aqui para apresentação de sintomas. Lógico, alguns pacientes vão apresentar sintomas mais rápido, outros não, né, mas em média, aí 14 dias para que aconteça aí o período de incubação, né, do vírus, uma vez que ele infecte aqui o organismo, e depois esse organismo ele vai começar a produzir os sintomas. Dentre eles, o sintoma mais característico seria a febre, né? Então, quando começam esses sintomas, aí a gente marca aqui embaixo como o dia zero, né? Ou seja, de início dos sintomas, que é o que importa mais aqui no nosso caso. Então, a partir do dia zero, vemos aqui, portanto, o início da produção de IgM. Então, IgM é aquela imunoglobulina que ela vai ser produzida primeiro, né? A primeira resposta frente ao ataque aqui aos vírus, né? Por que isso acontece, né? E não só os vírus, mas também bactérias. O IgM, lembrando, é um pentâmero, né? Então, é um anticorpo que possui é formado por 5 subunidades, né, ali na sua estrutura, né? Ou seja, são anticorpos que têm uma maior capacidade de induzir uma neutralização de vírus, por exemplo. Então é interessante para uma forma de adaptação, né, da nossa evolução natural, que o IgM ele seja de fato a primeira imunoglobulina a ser produzida. Então vai ter vai ser essa frente de ataque mais ampla, mais generalizada. Depois, de uma forma mais específica, vem a produção de IgG. O IgG ele começa a ser produzido em média, né? Lógico, isso não é regra, né? Inclusive, vários trabalhos aí já vieram recentemente para quebrar um pouco isso aqui que a gente conhecia. Então, a partir do 7º dia que a gente vê a produção de IgG, está mostrado aqui no gráfico V. Então, ele começa a ser produzido, vai ter seu pico lá após 21 dias, em torno de 28 dias após o surgimento dos sintomas, né? Logo depois ele começa a decair, né? E uma resposta imune secundária, aqui, ó, depois. Ele está falando aqui, depois de vários anos, mas lembrando, ainda não se tem dados, né, para a gente comprovar que após vários anos a gente ainda vai ter anticorpos ali. Afinal, é uma doença ainda muito recente, né? Mas essa resposta aqui, ela toma como base as infecções promovidas por outros coronavírus, né? Que infectam humanos, que a gente já sabe, já se conhece bastante na literatura. Então, basicamente, é isso aqui. Esse gráfico ele é importante porque ele vai seguir lá na nossa aula de métodos de diagnóstico, né? Então, ele vai exatamente servir como base para o tipo do diagnóstico mais adequado para a gente utilizar naquele paciente, certo? Aqui temos a produção de citocinas, né, que eu havia falado para vocês, algumas delas, durante a resposta imune aqui, tanto a inata quanto a adaptativa, frente ao SARS-CoV-2. E vemos aqui, portanto, nessa figura, eu gosto bastante dessa figura, porque ela foca aqui nas principais citocinas, né? Interferon gama, por exemplo, né? Vou falar aqui de algumas. Interferon gama, ele é produzido aqui, portanto, ó, por células T, né? Está sendo produzido aqui por células T e vai ter uma série de efeitos, né? Vai implicar uma série de implicações clínicas, né? Por exemplo, a indução de febre, né? A indução aqui da função hematopoética, né? Vai causar coagulação disseminada, né? Que a gente sabe que a COVID-19, ela também, alguns autores atribuem como uma doença hemodinâmica, né? Também vai diminuir os níveis, né, de proteínas séricas, né? Então, isso aqui é alguns dos efeitos do interferon gama, né? O TNF-alfa, né, vai ter também esses efeitos que eu falei anteriormente, além de causar debilitação, né, do organismo, dislipidemia, dano
dano no fígado, né? E além delas, também temos a interleucina 1 beta, interleucina 6 e interleucina 18, certo? Existem mais citocinas? Sim, já já a gente vai ver mais citocinas. Eu vou cada vez apresentando para vocês uma quantidade maior, né, para também não sobrecarregar. Mas essas aqui a gente vai ver o grau de importância delas, né? Uma coisa importante aqui é que eu havia falado para vocês, né? A produção de citocinas durante a resposta ao SARS-CoV, em alguns indivíduos isso vai ser benéfico, lógico, né? A produção de citocina, teoricamente, ela é benéfica para a gente, né? Gera um padrão de resposta, uma exacerbação da resposta imune, né? Vai induzir a maturação de linfócitos, de macrófagos, então vai ter um efeito geral, né? Benéfico para o nosso corpo. O problema é exatamente quando a gente vê em alguns indivíduos que vão ter, portanto, uma exacerbação dessa resposta. E aí onde está o X da questão. Nesses pacientes, onde a produção de citocinas primeiro, a ativação dessas células aqui, ela vai estar aumentada, consequentemente, a produção de citocinas, ela também vai aumentar de uma forma vertiginosa. Isso é o que leva a gente ao que a gente chama de tempestade de citocinas, certo? Esse termo, com certeza, você já deve ter visto por aí no noticiário, né? Mas o que deveria ser essa tempestade, né? E aí, algumas pessoas já veem ali, né? Essa figura eu gosto bastante dela, que ela é bastante ilustrativa, né? Essa tempestade, esse termo aqui, ele foi inicialmente dado ali, se eu não me engano, aqui pelo SUM, né? No início do ano, onde foi observado exatamente em alguns pacientes os altos níveis de citocinas, né? Exatamente naqueles pacientes que possuem a forma mais grave do SARS-CoV-2, ou seja, que ele evoluía ali para um quadro de SARS, né, de síndrome aguda respiratória grave. Então, o que seria a tempestade de citocinas, né? Então, seria exatamente essa resposta excessiva, né, à infecção pelo SARS-CoV-2, com alta liberação de citocinas e quimiocinas, né? Lembrando, as quimiocinas, elas são citocinas mais específicas da resposta inflamatória, certo? E que isso apresenta em alguns indivíduos infectados. Não são todos que desenvolvem a resposta de tempestade de citocinas, são apenas alguns. Esses que desenvolvem essa tempestade são exatamente aqueles indivíduos que evoluem para o quadro mais grave da doença, né? E exatamente combater essa tempestade é que está o foco hoje da terapia da Covid-19, que a gente vai falar aqui em alguns pontos, certo? Talvez se der, ainda falo hoje. Então, aqui algumas causas, né, da tempestade de citocinas, né? É exatamente a SDRA, né, que é a sigla, né, para disfunção múltipla dos órgãos, né? Então, vai haver falha aqui generalizada, né, desde fígado, né, do comprometimento dos pulmões, coração, rins, né? Então, isso vai gerar um quadro mais grave mesmo da doença, né? Vai causar deteriorização fisiológica, certo? E também pode evoluir para um quadro de morte, né? Como a gente viu, uma taxa de mortalidade bem considerável, né, da Covid-19. Nesse momento dessa aula de hoje, o Brasil atingiu a marca de mais de 60 mil mortes, né? Isso é um dado bastante alarmante que a gente vê. O tratamento, né, que está sendo feito hoje, ele visa exatamente a utilização de imunomoduladores. Esses imunomoduladores visam exatamente a diminuir essa resposta imune, ou seja, imunossupressores, né? Essa imunomodulação seria negativa, né? De imunossupressão, logicamente. Isso está sendo conseguido, por exemplo, ao uso de corticoides, né? A gente viu recentemente um trabalho mostrando os efeitos da dexametasona, né? Que é um corticosteroide aí que tem a função imunossupressora, né? E está sendo bem aceito, aí, dando aí um maior, melhorando aí a condição de alguns pacientes, né? Também tem sido utilizados antagonistas de citocinas, né? Dessas interleucinas pró-inflamatórias que a gente viu, redução da infiltração, né, de células inflamatórias pulmonares também pode ser conseguido graças à intervenção terapêutica, certo? Então, esses são os principais pontos. Aqui vimos alguns parâmetros bioquímicos, né, que eu já estou fugindo um pouco, entrando um pouco mais na clínica, certo? Mas não é o meu objetivo aqui.
Eventualmente, ao longo do curso, a gente pode falar aqui de alguns desses fatores, né, com mais calma, né? O que eu só queria ilustrar aqui para vocês, isso aqui são os parâmetros bioquímicos, né, de vários pacientes que foram analisados, e nesse trabalho que foi publicado pelo Shen, né, um artigo de revisão, ele viu que na maioria dos pacientes, né, que foram relatados, observou-se, portanto, uma exacerbação da resposta dessas citocinas pró-inflamatórias. Aqui, ó, interleucina 1 beta, 2, 6, 7, 8, 17, ó, todas estão aumentadas, né? TNF-alfa, né? Ao passo que, ao mesmo tempo, a gente vê a diminuição da maturação de linfócitos T, CD4 e CD8. Então, isso é bastante preocupante, né? Quando a gente tem o aumento de citocinas e a diminuição de linfócitos T específicos ali contra o SARS-CoV-2. Né? Lembrando, isso aqui são em pacientes em estado grave da doença, certo? A forma mais grave, certo? Então, essa é a tempestade de citocinas que eu havia falado para vocês, que chamou a atenção desses autores. Aqui nesse trabalho, ele foca aqui, portanto, nas vias de intervenção terapêutica, né? Só relembrando, teve um aluno que perguntou na primeira aula, né, se a gente ia falar de tratamento, né? Então, olha aí, estamos falando de tratamento, certo? Dentre esses tratamentos que visam aqui, nesse caso, estamos falando agora da tempestade de citocina, certo? E aqui as principais intervenções terapêuticas para combater essa tempestade. Então, aqui nesse trabalho, eu acho bacana essa figura, né? Mostra aqui um pulmão, todo aqui os eventos que a gente falou, né? De produção de citocina, da indução da resposta imune. E aqui, ele elenca aqui, pelo menos, 6 tipos de intervenções diferentes, né? E aqui, cada um por partes. Então, aqui na intervenção do tipo 1, ele visa, portanto, na estimulação da resposta imune natural nos pacientes, né? Pela disponibilização ali, por exemplo, interferon gama. Então, a gente viu o interferon gama, ele vai estimular a resposta imune inata, que é exatamente aquela resposta imune do estado antiviral que a gente viu, né? São os interferons. Isso que vai estimular, portanto, os genes de atividade antiviral. Outra forma de intervenção, essa forma 2 aqui, que ela visa exatamente o uso de imunomoduladores, né? Por exemplo, corticosteroides, que já falei para vocês, e esse né? Que são aqui, no caso, drogas aqui que vão induzir, portanto, um estado de imunossupressão. Então, eles visam diminuir a resposta imune, né? Pelo menos frear ali, nesses pacientes, aquela resposta exacerbada. Uma outra frente, né, de tratamento seria exatamente a utilização de inibidores de citocinas, né, onde nós vemos todo esse quadro aqui no número 3, né, que são todos esses medicamentos aqui que já estão em uso atualmente, né. Alguns deles aqui, lembrando, esse trabalho ele é do início do ano, né. Então, algumas substâncias aqui elas já foram descartadas, né, como, por exemplo, a cloroquina aqui, que vocês estão vendo, né. A cloroquina já foi descartada aqui, portanto, como tem um efeito pró-terapêutico aqui nesses pacientes, né? Mas alguns estão sendo utilizados e têm boa resposta, por exemplo, bloqueadores aqui de TNF, né? Bloqueadores de TNF, o tocilizumab, né? O anakinra, né? Que na verdade, são anticorpos monoclonais que se ligam especificamente nessas citocinas pró-inflamatórias. Então, vão se ligar e vão inibir a ação das citocinas. O problema desses anticorpos monoclonais é exatamente o valor, né? Exatamente, isso limita bastante o seu uso em larga escala. Vemos aqui também outros tipos de terapias aqui que visam a inibição da produção de citocinas, né? Vemos aqui outra aqui que ele cita aqui 4, que é a purificação sanguínea, né? Que visa aqui exatamente a diminuição dos níveis de citocina no corpo, né? Uma prática que está sendo feita mais aqui a nível, né, em UTIs, né? E também lá em cima, aqui em 5 e 6, a utilização de antagonistas aqui, por exemplo, de receptores do tipo TOL, né? Para diminuir a resposta imune adaptada, a resposta imune inata. Também bloqueadores de CCR2, né? Que são receptores lá da superfície de macrófagos, que visam aqui, portanto,
ao reconhecimento de células infectadas, e também os inibidores de sinalização, né, envolvidos aqui nesses eventos, né, e também o uso, sim, exatamente, essas drogas que vão ter um efeito hemodinâmico, né, restaurar o equilíbrio hemodinâmico desses pacientes. Então, isso aqui vemos aqui as principais frentes, né, de atuação, exatamente para inibir a tempestade de citocinas que a gente viu até o momento. Aqui, essa figura, ela repete um pouco, ela é um pouco repetitiva, a única diferença dela é que ela nos dá aqui umas informações a mais, né? Esse artigo aqui foi publicado pelo Tom, também recentemente, ele mostra exatamente a tempestade de citocinas, né, as principais citocinas pró-inflamatórias, e seus efeitos aqui para a indução da patogenia da COVID-19, né? Então, vai causar desordem de coagulação, né? Da microcirculação, enfim, todos esses eventos aqui nós já vimos que vão causar, por exemplo, o que a gente viu que é a disfunção sistêmica, né, dos órgãos, né? Aqui nesse trabalho, esse trabalho é belíssimo, né? Foi publicado recentemente. Ele mostra aqui, portanto, a cronologia, né? Então, as etapas, o passo a passo aqui da infecção do SARS-CoV-2 e a resposta imune que ele desencadeia, né? Então, isso aqui é meio que um resumão da aula de hoje, né? O que a gente viu e tem aí de mais novo quando a gente fala da infecção e dos mecanismos da resposta imune, né? Então, aqui nós temos aqui o primeiro momento, que é exatamente o reconhecimento do vírus SARS-CoV-2 no interior aqui na superfície das células hospedeiras, aqui estamos falando de células epiteliais lá da superfície do pulmão, certo? Células epiteliais pulmonares, certo? E aqui o SARS-CoV-2 está induzindo o seu mecanismo de internalização, graças à ligação com o seu receptor, ECA2, que nós vimos na aula passada, e o correceptor TMPRSS do tipo 2. Então, vai acontecer a internalização desse vírus. Esse vírus, então, ele vai passar por toda aquela fase, né, que a gente viu, né, ele vai ser desmontado ali, vamos dizer assim, né, vai ser degradado, vai liberar aquelas proteínas, o seu material genético. Esse material genético ele vai ser traduzido ali imediatamente e vai produzir as proteínas ali dos IRFs, né, os IRFs do tipo A, do tipo B, e também das proteínas lá na frente, as proteínas que fazem parte lá das proteínas que são estruturadas, né? Então, durante esse processo aqui, vai causar, portanto, o início da resposta inflamatória, né? Então, a gente vê que isso aqui é o processo de replicação viral, né? De uma forma bastante resumida, mas, ao mesmo tempo, vocês veem aqui embaixo o que está acontecendo, né? Então, graças à resposta imune, nesse caso, a resposta natural, principalmente, né? A gente acontece aqui o quê? A liberação de interleucina 1, né? A liberação aqui de ATP no meio, né? A liberação também de RNA viral, já que essas células elas vão estar sendo também, vão estar liberando, né, essas moléculas. Isso aqui vai induzir também o que a gente chama de piroptose, né? Quem nunca ouviu falar na piroptose, é um mecanismo de apoptose, só que específico da resposta inflamatória. Por isso que é o nome piroptose, né? Piro vem de inflamação, né? De quente, né? De fogo. E daí, né? E daí, professor, que depois que isso aqui acontece, a produção dessas citocinas e desses pumps, né? Lembrando aqui dos pumps, tudo isso aqui vai gerar, portanto, uma cascata de reação do início do mecanismo da resposta imunológica natural. A gente vê aqui em verde, aqui, ó, próximo aqui da linha basal, né, dessa superfície epitelial, vemos aqui macrófagos, né? Então, isso aqui é um macrófago alveolar que está mostrando em verde. Então, uma vez que esse macrófago reconheça esses pumps que estão sendo liberados ali naquele momento, vai induzir, portanto, a liberação de mais citocinas, vai induzir aqui a quimiotaxia, né, de células inflamatórias, por exemplo, aqui monócitos, né, células T, de mais macrófagos aqui
no local da infecção, fazendo com que, portanto, as células circunvizinhas aqui, adjacentes, ó, como a gente pode ver aqui nessa segunda etapa aqui, as células ficam vermelhas, né? Ou seja, estão no estado de inflamação. Nessas células em estado de inflamação, vão estar secretando, né? Vão estar ativos aqui seus mecanismos de transcrição gênica, fazendo com que haja a produção aqui constante de citocinas pró-inflamatórias, interleucina, né? Proteínas aqui de quimiotratantes, né, de macrófagos, por exemplo, proteínas de macrófagos, né? De monócitos também, e também, né, os interferons, né? Proteínas mediadas aqui por interferons, como, por exemplo, aqui interferon gama, que vai ser produzido aqui por macrófagos. Enfim, tudo isso aqui vai produzir um estado de feedback positivo, né, de retroalimentação positiva. Conforme essas células inflamatórias liberam essas citocinas, isso vai ativar cada vez mais células inflamatórias, e essas células inflamatórias vão também estar estimulando a produção cada vez maior dessas citocinas. Até então, não haveria tanto problema, né? Isso visa a migração dessas células de defesa exatamente para resolver aqui o problema da infecção nesse local. O problema é exatamente quando alguns pacientes eles vão ter essa exacerbação da resposta. E aí vejam aqui nessa figura, por isso que esse artigo ele é interessante, né? Que ele mostra aqui na esquerda uma situação em que um paciente ele evoluiu para um estado mais grave. E aqui na direita a gente vê uma situação em que o paciente evoluiu para o estado benigno, né, da doença. Então aqui na esquerda a gente vê a tempestade de citocinas, ó, todas essas bolinhas aqui são citocinas em uma grande quantidade. A gente vê também a diminuição, a perda da permeabilidade do epitélio, né? E a gente sabe que essa perda da permeabilidade é que exatamente vai fazer com que o indivíduo ele pare, né, de conseguir, ele não consegue mais fazer ali as trocas gasosas, né? Então ele fica com isso aqui, com a função pulmonar, ela fica comprometida, né? Exatamente por isso que os pacientes eles têm essa dificuldade respiratória severa, né? Então aqui vemos a tempestade de citocinas, a liberação de várias citocinas, IL-10, IP10, né, IL-10, CCSFG, né, que é o fator estimulador de granulócitos, né, TNF-alfa, proteínas aqui, indutoras aqui de macrófagos, né? Então, essa tempestade de citocinas vai causar todos esses eventos aqui. A infiltração excessiva, né, de monócitos, macrófagos, células T, a tempestade de citocina sistêmica, né, isso aqui vai se espalhar de uma forma sistêmica ao longo do corpo, já que essas citocinas elas vão estar circulantes, né, vai induzir o quadro aqui de pneumonia, né, severa aqui no paciente, e edema, né, a forma severa, que isso pode ser visualizado por tomografia, né, dos pulmões desses pacientes, e também o dano, o dano, né, orgânico aqui no caso, sem querer, a disfunção orgânica, né, sistêmica, né, que a gente viu, que é um quadro severo. Então esse indivíduo ele pode evoluir para a morte ou vai precisar aqui ser entubado ou também tá principalmente aqui sob um tratamento intensivo, né, e sob cuidados aqui constantes. Aqui na direita vemos um paciente, uma pessoa, né, um hospedeiro, que desenvolveu um estado benigno da doença, né? Então, toda aquela resposta inicial que a gente viu, aquela produção inicial de citocina, a resposta imune adaptativa e natural acontecendo, vai fazer com que, portanto, aconteça aqui o estímulo ó, da produção aqui. Vai acontecer aqui a diminuição, né, das células infectadas. Então, as células infectadas elas vão ser eliminadas, né? Vai haver ali, portanto, a renovação celular. Isso aqui é graças também a macrófagos, né? Vão estimular aqui, liberar aqui fatores de crescimento também. A produção de anticorpos neutralizantes, né? Massa aqui, graças à resposta adaptativa humoral, vai fazer com que esses vírus eles não possuam mais, percam a sua capacidade de infecção das células circunvizinhas, né? E também a diminuição do dano tecidual aqui, no caso aqui do pulmão.
Então, tudo isso aqui visa, a gente vê a resposta de células TCD8, células TCD4, plasmócitos não estão sendo mostrados aqui, mas a gente vê a produção de imunoglobulinas, né? Os macrófagos aqui migrando, né? Induzindo aqui as suas funções de reparo, né? E também de defesa, né? Então, essa é uma resposta benigna, né? E ao lado aqui na esquerda, uma resposta grave, né? Maligna aqui da doença, da Covid-19. Então, aqui a gente finaliza a parte dos mecanismos, né, da resposta imune. A partir de agora, eu vou só mostrar aqui brevemente para vocês alguns dados mais recentes, certo? Que nós temos aqui, que saiu recentemente, que adiciona, a gente só adicionar ainda mais aqui ao que a gente já sabe, né, sobre a resposta imune. Então, o primeiro deles aqui, a gente até comentou com vocês na aula passada, né, que foi a descoberta de que a ECA do tipo 2, ela é de fato um gene estimulado por interferon, né? Então, a gente viu que o interferon, ele estimula aqueles genes envolvidos no estado antiviral, né, as proteínas MX, né, aqueles genes que vão induzir aquela resposta imune, né, da PKR, né, enfim. Além disso, também foi descoberto que o IFN também estimula a expressão de mais ECA na membrana. Né? E daí que a expressão de mais ECA2 na membrana das células circunvizinhas pode facilitar, portanto, o aumento da infecção do SARS-CoV-2, já que ele vai ter mais superfícies ali, mais alvos de ligação. Né? Então, isso pode induzir um comprometimento, é um fator prejudicial aqui da nossa resposta imune. Né? Isso é bem interessante. Ou seja, faz com que esses genes, né, o interferon, seja de fato uma via importante aqui de intervenção terapêutica. Além disso, né, também foi visto aqui por que alguns indivíduos que desenvolvem resfriados comuns, né, como aqueles causados até pelos outros coronavírus ou por vírus aqui que causam resfriados comuns, né, ou a Covid-19, né, por que isso acontece? Então, o que o SARS-CoV-2 tem que esses outros vírus não têm, né? Então, nesse trabalho aqui publicado pelo Blanco Mello, né, ele mostra que o SARS-CoV-2 ele é capaz de aumentar. Então, a gente vê aqui embaixo essa seta aqui mais espessa, dizendo exatamente que através dos mecanismos de transdução aqui intracelular mediados pela resposta viral, né, dos vírus do SARS-CoV-2, ele vai induzir, portanto, um aumento da expressão de citocinas pró-inflamatórias, causando o que a gente conhece como a tempestade de citocinas, né? Ao mesmo tempo que ele diminui, aqui como a gente vê, ó, a expressão aqui de genes aqui envolvidos na produção de interferons. Então, ao mesmo tempo, ele diminui a produção de interferon e aumenta a produção de citocinas. Então, isso é um fator que promove lá na frente, né, um fator de gravidade, né, aumenta a gravidade da doença. Isso pode explicar. Já nos vírus que causam resfriado comum, isso não é observado, né? Então, se vê, na verdade, o oposto, né? Então, essa resposta antiviral, ela vai induzir tanto a expressão de interferon, que é importantíssimo, né? Como a gente viu, no estado antiviral e na proteção das células contra a infecção viral, e também não deixa de produzir citocina, mas essa produção de citocinas ela não é de uma forma exagerada, né? Ou seja, a gente não observa a tempestade de citocinas nesses pacientes. Então, isso é uma observação bem interessante. Nesse artigo aqui, ele é bem legal, também mostra que indivíduos que já foram expostos, né, a outros resfriados comuns, né, outros vírus de resfriados comuns, como H-Covs, né, que a gente viu, eles são capazes, portanto, de induzir a produção de células TCD4 e células TCD8 específicas contra o SARS-CoV-2. Veja bem o que eu estou falando. Eu estou falando que um indivíduo que já teve um contato com o coronavírus ou já teve uma gripe comum promovida por outro coronavírus no seu passado, às vezes ele nem sabe, né, sequer, né, já faz tempo, mas ele tem ali
anticorpos circulantes, e naquele momento ele induziu a produção de células T específicas contra o SARS-CoV-2. Ou seja, o que é que a gente está vendo aqui? A gente está vendo aqui uma imunização cruzada, né? Uma resposta imune cruzada, que foi observada aqui nesses trabalhos do Grifone e do Pinto, né, que está aqui na nossa bibliografia, publicada na Cell e na Nature, né? Ou seja, são revistas muito boas, né? De grande importância. Lógico que essa resposta ela não é tão alta. Então, eles viram aqui, portanto, que a produção de CD8, linfócitos T citotóxicos, ela estava presente ali em 20% dos pacientes, apenas 20%. Enquanto 50%, ou seja, uma quantidade razoável, né, metade dos pacientes, eles tinham linfócitos T auxiliares específicos contra o SARS-CoV-2. Isso pode explicar, né, lógico, nesses trabalhos não foi feito, por exemplo, testes de infecção cruzada, né, isso não foi feito, até porque seria bem complicado isso acontecer, né, do ponto de vista ético, mas eles sugerem lá na frente, isso pode explicar por que alguns indivíduos, eles conseguem contrair o SARS-CoV-2, mas eles sequer desenvolvem sintomas, né? É como se eles já tivessem ali, vamos dizer, imunes, né, à doença. Aqui em cima está apenas mostrando que os indivíduos positivos para a COVID-19, né, que foram infectados por SARS-CoV-2, eles desenvolvem uma boa resposta. Nesse trabalho, eles mostraram uma boa resposta. 100% aqui de linfócitos T auxiliares, 70% de linfócitos T citotóxicos específicos contra a proteína S, proteína M, N e também contra proteínas lá não estruturais, né? Então, a gente está vendo aqui uma boa resposta imune, né, nesse trabalho. Quando esse trabalho saiu, a comunidade científica ficou bastante confiante, né, de que esses pacientes eles estariam imunes, né, à doença. Mas aí depois veio esse trabalho agora recentemente, que a gente até discutiu na nossa última aula, que veio para, né, jogar um balde de água fria exatamente nesses trabalhos, né? Inclusive ele até cita esses trabalhos aqui nesse artigo, mostrando exatamente que os indivíduos assintomáticos, eles têm uma resposta imune inferior aos pacientes sintomáticos, né? Tanto na produção de IgG e de IgM, vai estar os títulos bem mais baixos, isso também depende da fase, né, da infecção, e na fase aguda vai estar alta, né? Mas na fase convalescente, que seria o mais importante, vamos dizer assim, quando a gente pensa na imunização, a tendência é que esses níveis eles decresçam, né? Como foi mostrado também aqui pela quantidade de citocinas pró-inflamatórias, né? Elas diminuíram também ao longo da infecção. Então, quando o paciente estava se recuperando, os pacientes assintomáticos, esses níveis de citocinas eles diminuíram, né? Então, isso aqui lança um outro interrogação grande de que os pacientes que forem infectados por SARS-CoV-2 e não tiverem sintomas, pode ser que eles possam ser reinfectados no futuro, certo? Pode ser. Isso ainda precisa ser analisado e precisa ser investigado por outros trabalhos, né? Como a gente discutiu na última aula. Bom, então é isso. Terminamos exatamente aqui na hora prevista, certo? Eu vou passar aqui a bibliografia para vocês, lembrando que esses slides vão estar lá disponíveis para os participantes, né, do curso, vou disponibilizar para vocês, certo? Eu vou só